Paz seja convosco. Como você está? Tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Hoje nós vamos meditar aqui em São Mateus capítulo 8, versículo 14 até o 17, que vai nos dizer o seguinte: hoje, segunda-feira, estamos iniciando o mês de março, e grandes coisas o Senhor tem a fazer nesse mês. São Mateus 8, 14 ao 17 vai nos dizer o seguinte: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e servia-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, outra tradução vai dizer assim, com uma palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quero meditar com você nessa tarde sobre o poder de Jesus para curar, o poder que Jesus tem de curar as pessoas. Aqui nós vemos uma citação de Isaías 53, 4 e 5, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si as nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas feridas nós fomos curados. Hoje vemos muitas pessoas que carregam... O mundo hoje está cheio de doenças. O mundo está carregado de doenças. Vemos aí o coronavírus. Vemos esse vírus que está se alastrando, matando pessoas. E tem chegado ao Brasil. Mas o Senhor Jesus, ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. O capítulo 8, até mais ou menos o versículo 17, ele vai falar de três curas. Do capítulo 9 também vai falar de cura da filha de Jairo, da mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas no capítulo 8 ele vai falar o seguinte, sobre a cura do leproso. E chega ali um leproso e diz ao Senhor: Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. E muitas das vezes esse é o nosso posicionamento. Nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, se for o teu agrado, o Senhor pode me curar. A palavra de Deus diz em Salmo 107, versículo 20, que Ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou da destruição. A Bíblia vai dizer no Salmo 103, se eu não me engano, versículo 3 ou versículo 4, versículo 3, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor Jesus nos tira do leito de morte, nos livra da perdição, nos livra da cova, como vai dizer no Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, tirou-me do tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Talvez você que me escuta, você está no leito de depressão, você está deprimido. Você já buscou todos os meios da terra para se livrar da depressão. Você já foi a psicólogos, você já foi a médicos, você já tomou remédio, você já fez tratamentos, você procurou práticas religiosas. Todo tipo de prática religiosa, nada te resolveu. Mas talvez você não experimentou clamar o nome de Jesus.
Você não experimentou dobrar os joelhos e orar. Talvez você pense, orar é uma coisa muito complicada, eu tenho que chegar grande, excelso Deus, poderoso e eterno Pai. Deus Todo-Poderoso. Não. Chegue simplesmente ao trono da graça e diga somente Jesus. Chame Ele de papai. A maior prova de que nós somos filhos é quando nós reconhecemos conhecemos alguém pelo nome de papai. Não é tendo medo, mas só de nós chamarmos ele de papai mostra que somos filhos. E a palavra vai dizer em Romanos 8,17, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Se com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Chegue diante de Deus e apenas diga a ele, papai, papai, Senhor Jesus. Ou se você simplesmente dizer, Jesus, eu quero ser curado, vem me ajudar. A palavra vai dizer assim, que clamou o aflito e o Senhor o ajudou. O Senhor Jesus ajuda aqueles que o clamam. Talvez você pense, eu tenho que ficar 15 minutos, dobrar o meu joelho 1 hora, clamar, implorar pela minha cura. Não, se você não aguenta, dobre os seus joelhos, faça uma oração simples. O Senhor Jesus vai te visitar onde você estiver. Não use de uma hipocrisia fingida, que muitas vezes você ora determinado tempo longamente para poder esfregar na cara da pessoa, olha, eu orei tanto tempo. Você ora tanto, pouquinho tempo assim, eu oro tanto tempo, tanto determinado tempo, e a pessoa cita o tempo. Não use de uma hipocrisia fingida, mas dobre os joelhos. E o tempo que você aguentar orar, ore. Mas sempre peça para Deus, Deus, me dá mais fome de Ti, me dá mais sede de Ti. E como nós temos falado aqui no dia de hoje, me cura. E o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele e apenas tocou, impôs a mão. Outra tradução vai dizer que ele impôs a mão, ele tocou com a mão na testa da sogra de Pedro e a febre deixou. O Senhor Jesus tem uma maneira muito simples de curar. Ele não precisa de métodos exagerados, não precisa de métodos, de estratégias, de maneiras muito complicadas para curar a pessoa. Se ele quiser te curar aqui agora, por meio dessa pregação, ele te cura. Se ele quiser te curar hoje, através da sua oração, ele te cura. O problema é que nós somos como o leproso, que nós ainda duvidamos. Nós chegamos, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. É a vontade de Jesus curar todas as pessoas. Eu fico indignado com pessoas que dizem assim, se for a vontade de Deus, Deus vai curar fulano. Se for, e pior quando elas falam para si mesmas, se for a vontade de Deus, Deus vai me curar. Não, Deus quer te curar. Senão a palavra não falaria que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus vai precisar morrer especialmente por você de novo. Ele já morreu por toda a humanidade uma vez. Ele sofreu o que ele sofreu. Ele suportou o que ele suportou na cruz. Ele vai ter que sofrer tudo aquilo de novo, especialmente, somente por você. Meu amado, minha amada, estude a Bíblia. Estude a palavra. Examine a Bíblia. Examine as Escrituras. Como tem um livro de uma determinada religião aí, examine as Escrituras diariamente. Leia a Bíblia diariamente. Para não ser enganado por falsos profetas. Para não ser enganado por falsos ensinos. Para não ser enganado pelo inimigo. Que tem usado falsos ensinos nas igrejas. Deus quer te curar. É a vontade de Deus te curar. É a vontade de Deus te curar, senão Ele não tinha escrito na palavra que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição de nós por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era a regra da lei. Todo aquele que era pendurado no madeiro, numa cruz, era considerado amaldiçoado, maldito. Cristo
se tornou amaldiçoado na cruz, o corpo mortal de Cristo. Por nós, ele carregou ali na cruz do Calvário todas as enfermidades que você possa pensar: câncer, AIDS, tuberculose, doenças da mente, doenças do coração, doenças da coluna, da artrose, da artrite, até esse resfriado aqui, ele carregou. Ele carregou. Eu não tenho que aceitar nada. Eu tenho que rejeitar. É claro, a situação, o tempo está variando, o tempo anda mudando. Tem situações que acontecem. Mas ele levou tudo. Você não pode ter uma gripe, um resfriado, por exemplo. Você não pode ter uma doença, não vou dizer de gripe, resfriado, mas você não pode ter um câncer e se conformar falando assim: é a vontade de Deus para minha vida eu ter um câncer. É uma blasfêmia dizer isso. É uma blasfêmia você dizer que é a vontade de Deus que você fique doente. Deus não tem prazer na morte de qualquer pessoa. Não é só na morte do ímpio, não. Aí tem pessoas que vai dizer assim: ah, mas a palavra diz, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, mas vai dizer sobre o martírio, vai dizer sobre o sofrimento ali na perseguição por amor ao Evangelho, não é sobre doença. Não é preciosa a morte do Senhor, a morte de alguém com câncer, a morte de alguém com a doença incurável, não é. Tem alguém que vai dizer: ah, mas a palavra diz, bem-aventurados os que morrem do Senhor. Sim, mas quando descansarem dos trabalhos aqui na terra, por trabalharem pelo Evangelho. Não é por doenças. As doenças se originaram no jardim do Éden. A origem das doenças está em Adão. Adão pecou. Adão pecou e deu legalidade para que o inimigo entrasse na terra com toda sorte de enfermidades, com toda sorte de doenças. Mas a palavra vai dizer assim, Romanos 5,17. Glórias a Deus. É um versículo que eu tenho frisado muito. Eu vou ler do 16 ao 18. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Para um pouco nesse versículo aqui. Não foi assim o dom como a ofensa. A palavra de Deus vai dizer assim, que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando a lei foi dada no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram por causa daquele bezerro de ouro. Quando a lei foi dada, houve morte. Quando a graça foi dada, estavam ali no aposento no Monte Sião buscando o Espírito Santo. 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. 3.000 pessoas foram salvas. A lei mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem gente que ainda vive no legalismo. Tem gente que ainda vive nas práticas do Antigo Testamento. Tem gente que fala, você tem que guardar os 10 mandamentos direitinho para ser salvo. Não! Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 10, que aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um só, ele se torna culpado de todos. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram como um presente. Ela veio, como eu estou esperando aqui, uma encomenda chegar do correio daqui a pouco, porque hoje tem uma bênção para chegar, tem alguns livros para chegar, alguns folhetos impressos para chegar, e eu estou esperando esse presente, que foi realmente um presente, um pastor está enviando para mim como presente. Mas a ofensa não foi, o dom não foi como a ofensa, por um só que pecou. Veja, um só pecou. Adão pecou uma só vez. Jesus, ele já começa a vencer o inimigo, vencer o diabo ali no deserto da tentação. Jesus começa a vencer o inimigo no deserto. Quando Jesus vence o diabo nos 3 níveis de tentação, Jesus restaura a nossa autoridade diante de Deus. Jesus restaura a nossa autoridade, nós podemos reinar em vida.
Nós podemos reinar sobre as doenças, reinar sobre o pecado, reinar sobre as tribulações, reinar sobre o mal, reinar sobre o inimigo, podemos subjugar o maligno. Nós temos essa autoridade que o Senhor Jesus disse: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. São Lucas 10, 19. Se eu não me engano, alguns versículos antes, em São Lucas capítulo 10, versículo de número 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Maior alegria do que expulsar o mal é ter nosso nome escrito. Maior alegria do que expulsar o mal é ter nosso nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E voltando lá em Romanos 5, o juízo veio por uma só ofensa de Adão, para condenação, mas Romanos 8:1 vai dizer assim, que nenhuma condenação mais. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não estamos condenados a ser doentes. Não estamos condenados a ser enfermos. Você não está condenado a viver em miséria. Você não está condenado a viver em enfermidade. Você não está condenado a viver condenado. Jesus levou todas as suas condenações na cruz. Jesus carregou uma coroa de espinhos para que nós tivéssemos a mente dele. Jesus carregou todos os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados. Em São Mateus 27:46, ele clama a Deus: meu Deus, meu Deus. Ele sempre chamou Jesus, Deus de Pai. Mas ali ele fala: Deus, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22:1. Deus o desamparou naquele momento para que eu e você fôssemos amados pelo Pai, amados, perdoados. Mas o dom gratuito, veio de muitas ofensas para justificação. Jesus levou todas as nossas ofensas, muitas ofensas foram acumuladas, passadas, presentes e futuras. As ofensas que foram cometidas antes de Jesus, as que foram cometidas no tempo de Jesus, e as que seriam cometidas futuramente. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si a minha e a sua iniquidade, para que nós fôssemos justificados. Você não tem que muitas vezes implorar a salvação. Não é que tem uma heresia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Não é que você vai, uma vez salvo, você vai estar salvo para sempre. Porque a palavra diz assim, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas Jesus levou todos os nossos pecados.
Jesus levou todo o nosso passado e o nosso presente, se nós confessarmos. Aí tem pessoas que já se preocupam com o pecado que vai cometer no futuro. O amanhã pertence a Deus. A causa da nossa ansiedade é que nós nos preocupamos muito com o futuro. Em São Mateus 6,34, Jesus vai dizer assim: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se nós lêssemos mais a Bíblia, se nós lêssemos mais a palavra de Deus, se nós lêssemos mais do Novo Testamento, nós não seríamos enganados. Talvez o mundo não seria tão ansioso como é, não teria tantas enfermidades como tem. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte reinou desde Adão até Moisés. E Moisés deu a lei, e a lei trazia um ministério de condenação. A lei traz condenação. O legalismo traz condenação. Eu não estou incentivando ninguém, porque sempre que se fala em legalismo, as pessoas falam assim: está incentivando a viver em pecado. Não, de maneira nenhuma. Paulo vai dizer na mesma carta aos Romanos, capítulo 6, está até aqui diante de mim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado e os seus efeitos, a doença, a enfermidade já não tem mais domínio sobre nós. Declare nesse momento: eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Se você é mulher, eu estou curada. Mas eu não vejo a cura na minha vida se materializar. Eu não vejo a cura. É claro, você está sempre falando: eu sou muito doente. Eu sou muito fraco. Eu sou muito ansioso. Eu sou problemático. Esse problema na minha vida, esse problema insolúvel. É claro que ele vai se tornar insolúvel. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Tem gente que passa 20, 30, 40 anos na igreja e não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento da palavra. Você anda pela fé e não pelo que você vê. 2 Coríntios 5, 7. Você anda pela fé. E a palavra vai dizer em Romanos 4, 18 que Abraão creu em Deus, que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida.
Assim como pelo pecado de Adão veio o juízo, nós éramos para ser julgados, nós merecíamos o inferno, e aquilo que nós merecíamos, Deus não deu. Isso é misericórdia. Aquilo que nós merecíamos, Deus não deu. E aquilo que nós não merecíamos, Deus deu. Isso é graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem gente que se esfola, não vou usar mais a palavra se matar, perdão, não vou usar mais a palavra se matar, mas se esfola para ser salvo. Se esfola para alcançar a bênção e o favor de Deus. É tudo pela graça. Você pode até orar, você pode até buscar. Eu não estou te desencorajando de orar, não estou te desencorajando de buscar. Eu até te incentivo que busque mais e mais. Fome e sede de Deus. Mas entenda que tudo é pela graça, não é pelo seu esforço próprio. Não é pelo seu esforço próprio que você consegue a bênção. É pelo favor imerecido. Um favor é que nós entendemos mal a palavra favor. Quando nós mandamos uma pessoa falar, quando nós mandamos, por exemplo, quem tem filhos, manda um filho dizer assim, vai lá fazer um favor para mim. É como se a gente estivesse falando assim, eu mereço isso, vai lá e faz o que eu estou mandando. Não, é totalmente o contrário. É como se nós disséssemos, eu não mereço tal coisa, mas por favor, você pode ir lá fazer por mim? É um favor que a pessoa está fazendo por nós. E nós não entendemos e achamos que nós merecemos, queremos mandar. Não. A graça de Deus é um favor imerecido. E nós não merecíamos ser salvos. Parece ridículo, parece simples, soa muito simples. Até tem pessoas que falam que a graça de Deus é libertinagem. Mas não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar e para nos tornar limpos uma vez para sempre. O que Jesus sofreu você não faz ideia. Não queira ter nem ideia, não queira ter nem noção do que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Para te dar a cura divina, para te dar a cura das enfermidades, para Ele levar sobre si as enfermidades e as doenças. Para você muitas vezes depois falar, a minha doença, a minha enfermidade. Para você muitas vezes falar, eu estou doente, eu sou doente. Jesus sofreu, padeceu, o que Ele padeceu nem imagine. E muitas vezes nós não temos essa mentalidade. Comece a assumir a sua posição em Cristo. A palavra vai dizer em Marcos 11:23, em verdade vos digo que se vós tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para colar. Hoje estou meio apressado. O coração está meio ansioso. Passa daqui para colar. E há de passar. E nada vos será impossível. Tenha fé que tudo aquilo que você fala, não duvidando, você crendo, você consegue. Tenha fé que você vai falar, vai declarar a sua cura. Tenha fé que você chama a existência aquilo que não existe. Tenha fé na sua palavra e na palavra de Deus. Principalmente na palavra de Deus, que ela garante que você está curado. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero terminar com São Mateus 10:8. Que Jesus disse assim, curai os enfermos
limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus enviou os discípulos para curar. A palavra vai dizer em Atos 10:38 que ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus hoje está na pessoa do Espírito Santo na terra. Não seja crente Tomé que precisa ver o Espírito Santo para crer que ele pode te curar. O Espírito Santo pode e quer te curar. Deus quer te curar de todas as tuas enfermidades. Deus quer te curar de todos os seus males. Não reclame, não pega para você aquilo que Deus já tirou para o seu bem. Não fala que a enfermidade é sua, que o problema é seu. Outra coisa, pare de valorizar o inimigo. Pare de dar cartaz pro inimigo. Falar, porque o coisa lá, né? Não vou falar o nome. Se levantou. Porque o coisa lá tá me atacando. Coisa ruim lá, o outro lá tá me atacando. Que tá me atacando nisso, me atacando aqui, que se levantou. Tem gente que fala tanto do inimigo que você repele. Repele a pessoa de perto de você. Você não gosta de ficar perto da pessoa. Às vezes você já está mal e a pessoa passa um ar carregado para você de ficar falando só do inimigo. E muitas vezes nenhum desabafo faz bem, é verdade. Mas tem alguns que são pesados. E alguns trazem até um certo carregamento. E eu vou encerrar por aqui dizendo que Deus quer curar. E Ele vai curar cada uma das suas enfermidades. Apenas tenha fé na palavra dele. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias e momentos, Jonathan Ricardo Dias. Eu amo você em Cristo Jesus.